Gostaria de convidar você a ficar de pé. Nós vamos dedicar este culto ao Senhor, terceiro culto deste domingo em que estamos agradecendo a Deus pela vida das mães. Tivemos aqui pela manhã o culto com as crianças participando, um momento tão bonito, e queremos também nessa tarde agradecer a Deus por aquelas que Deus deu o privilégio de gerarem filhos, e nós somos gratos a Deus. Eu não tenho mais a minha mãe, já faz um bom tempo, ela não está mais conosco, mas foi quem me instruiu nos caminhos do Senhor desde a minha infância. Então vamos orar e assim dedicar esse culto a Deus. Senhor, somos gratos ao Senhor por esse dia, agradecemos por esta oportunidade em que mais uma vez nós nos reunimos na Tua casa para juntos prestarmos um culto de adoração ao Teu nome. Recebe, pois, ó Deus, este culto, a nossa adoração, que em todas as partes que transcorrerão aqui ao longo deste encontro, ó Deus, o Teu nome seja exaltado. Obrigado, ó Deus, pelo dom da vida, e obrigado por podermos participar deste culto nessa tarde. É a nossa oração e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Hoje temos a participação nos dois cultos, o culto das 17h30, às 19 horas, do nosso querido coro masculino de nossa igreja. Não sei se temos, nesse início de culto, alguém nos visitando pela primeira vez. Eu estou tentando visualizar aqui, mas acho que todos os rostos são conhecidos. Teríamos alguém nos visitando pela primeira vez? Posso estar equivocado. Fique de pé para receber o nosso carinho e o nosso abraço. Não, o Ioiô levantou ali, pegadinha. Você levantou na hora, falei, tá bom. Não temos, nenhum visitante de primeira vez. Alguém que tenha completado nesta semana aniversário, nascimento, casamento ou vida cristã, aniversariante? Vem aqui, meu irmão, por favor. Amém. Fique aqui. Amém. Completou o aniversário de nascimento nesta semana. 32. Cada perna. 70. Ele diz 32 em cada perna, o aniversário dele, mas é 70 anos. Um pouco mais de 64. Um pouco mais. Colou não. Mais alguém além do irmão Armen? Aniversariante? Armen, aniversariante? Nós vamos então nos colocar de pé mais uma vez. Vamos agradecer a Deus pela vida do Armen. Eu vou convidar o irmão Nelson para vir aqui para essa oração. Pai, nós te somos gratos. O Senhor disse que nós devemos em tudo dar graças, e o Armen está aqui justamente para isso, para agradecer ao Senhor por mais um ano de vida, e nós nos alegramos de poder fazer isso juntamente com ele. Nós pedimos que Tu o abençoes, que ele realmente viva uma vida do Teu agrado e para a honra e glória Tua, em nome de Jesus, amém. Vamos passar.
cuida de vocês. Em pé, vamos cantar Há um Doce Espírito Aqui. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu amor. Te adoraremos por tua presença aqui, que se renovará em nossos corações. Louvado seja o Senhor. Um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, que se renovará em nossos corações. Louvado seja o Senhor. Fiquei alegre quando me disseram: vamos à casa de Deus, o Senhor. E agora aqui estamos. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, as obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Quero louvar-te sempre mais e mais.
Oremos, irmãos. Senhor, nós viemos aqui para adorar o Teu nome, e como o coro masculino vai cantar agora, nós viemos aqui para adorar-te, porque a Tua beleza nos leva a adorar-te. A Tua graça em nossas vidas é que nos permite viver, Senhor. Nós queremos viver de acordo com a Tua vontade. Amém. Mas nós somos fracos, Senhor, e nós precisamos da Tua graça em nossas vidas, para poder viver a vida que Te agrada e a vida que nos leva a um viver melhor, porque viver em Ti, Senhor. Fica conosco, ajuda-nos no decorrer deste culto. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.
dízimos e das ofertas, quando trazemos ao altar do Senhor, é um momento também de gratidão, momento onde agradecemos aquilo que Deus tem feito em nossas vidas e também o que Deus tem feito no mundo inteiro. Não sei quantos irmãos sabem que através do seu dízimo e da sua oferta, ano passado, através da nossa junta de missões mundiais, mais de 100 chineses, mais de 90 mil chineses receberam a Bíblia em suas mãos. Ali na Ásia, em muitos lugares onde o Evangelho é perseguido, nós temos muitos irmãos, como nós aqui, que vamos adorar o Senhor na igreja, mas em lugares escondidos, bem apertados, e muitas igrejas que muitos irmãos ainda não têm nenhuma Bíblia em suas mãos. Uma das alegrias, das maiores alegrias que talvez passei na minha vida, foi ver irmãos com 20, 30 anos servindo ao Senhor na igreja, irmãos que tinham apenas uma ou duas páginas da Bíblia. Através do seu dízimo, da sua oferta que chegou lá do outro lado do mundo, eles puderam receber uma Bíblia. E quando recebem a Bíblia, a alegria é maior do que quando a criança recebe a sua primeira bicicleta. A alegria é maior que a gente não consegue nem explicar. Isso através dos nossos dízimos e ofertas. É algo maravilhoso que tantas pessoas são abençoadas. Aqui perto. Eu moro bem perto da nossa missão aqui no Grajaú, e semanalmente eu vou ali, estando com o pastor Davi, e ali eu vejo crianças tendo aula de balé, tendo aula de violino, tendo reforço escolar, pessoas recebendo atendimento psicológico. Tudo isso acontece devido aos nossos dízimos e ofertas, aqui em Casa Branca, aqui no Salgueiro, aqui na Amizade, em vários lugares do Brasil, vários lugares do mundo. Deus tem feito maravilhas, Deus tem usado seus servos para abençoar outras pessoas, tantas pessoas, e Deus tem usado seus filhos, tem sustentado, tem encorajado, tem fortalecido, tem dado a bênção do emprego para também estar ofertando e dizimando para que a obra venha ser feita no mundo inteiro. Eu convido para esse momento nossos irmãos responsáveis por segurarem as salvas, por favor. E nesse gesto de gratidão e de alegria, nós podemos então trazer nossos dízimos, certos que muitas pessoas serão abençoadas, que pessoas irão conhecer o Senhor, pessoas irão receber o Evangelho com uma Bíblia, lá do outro lado do mundo. Crianças serão abençoadas com profissionais, aqui tão perto, com alimento aqui tão perto. Tantas pessoas irão receber o Evangelho através desse momento de gratidão a Deus, nossos dízimos e oferta. Enquanto ouvimos uma música ao órgão, você poderá vir aqui à frente. Aqueles irmãos Luiz e Luiz Felipe podem levar as salvas, por favor. Deus promete
Querido Deus e nosso Pai, nós nesta hora nos colocamos diante da Tua presença, com essa certeza no nosso coração, que o Senhor olha para o mais profundo da nossa alma, porque o Senhor conhece aquilo que está dentro de nós, ó Pai, que nenhum homem pode ver, que é a intenção do nosso coração. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor sonda os nossos corações, e por essa razão, ó Deus, é que o Senhor sabe se realmente nós estamos confiando no Senhor ou não. Por isso eu quero te pedir, ó Deus, nesta hora, que o Senhor possa contemplar cada coração aqui presente, porque nós desejamos, ó Deus, depositar a nossa fé no Senhor. Sabemos, ó Pai, que muitas vezes enfrentamos na nossa vida situações que aos nossos olhos parecem ser impossíveis de ser solucionadas, mas, ó Deus, a nossa fé, mesmo que ela seja tão pequenina, o Senhor há de contemplá-la, Pai. Por isso eu te peço, contempla, ó Deus, a fé de cada um de nós aqui nesta noite, Senhor. Olha para o meu coração, Senhor, muitas vezes tão inseguro, para o coração de cada irmão que aqui está, e dá-nos, ó Deus, esta confiança inabalável, que mesmo quando alguma situação da nossa vida possa parecer que não há mais uma saída, uma solução, o Senhor tem a solução, e o Senhor tem a saída para a solução deste problema, Pai. Abençoa, Deus, aqueles que estão atravessando dificuldades na área da saúde, da família, do trabalho, na vida profissional, na vida emocional, ó Deus. Nós queremos, ó Pai, depositar completamente a nossa vida e o nosso coração nas Tuas mãos, ó Pai. Recebe, ó Pai, a nossa oração, recebe a nossa petição, pois nós assim a fazemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos, por favor, queiram sentar-se. Ó Deus de glória,
Nós tivemos agora, então, nas orações aqui já apresentadas, um testemunho do nosso irmão Nelson Galgu, um resumo de uma das perspectivas da vontade de Deus. Vou recapitular. Até agora eu disse o seguinte: eu disse que a vontade de Deus é o conjunto dos desejos que Deus tem para indivíduos, comunidades e sociedades. Por exemplo, nessa sua oração por um aniversariante, a Morabe, na sua oração, dedicação desse culto, disseram: Senhor, queremos fazer a Tua vontade e viver do modo que Te agrade. Juntando as duas orações, isso disseram, e o testemunho do Nelson reforçou a mesma ideia: eu vou fazer aquilo que agrada a Deus. Eu não vou fazer aquilo que não agrada a Deus, ou seja, eu vou fazer aquilo que é a vontade de Deus. Nós não temos mais que descobrir essa vontade. Nós já sabemos qual é essa vontade. Nós temos que praticar essa vontade. Eu não preciso perguntar a Deus se eu devo pecar ou não. Já sei a resposta. Eu até posso perguntar se isto ou aquilo é ou não pecado. Sim, mas perguntar a Deus, devo pecar? A resposta nós já sabemos. Não temos que consultar a Deus para saber qual é a sua vontade. Ele está claramente dado. Eu disse em segundo lugar que essa vontade de Deus é comunicada pelos ensinos que Ele nos deixou na sua Bíblia, a Bíblia Sagrada, na sua palavra, a palavra de Deus. Mas essa vontade também acontece por um outro caminho, através de leis naturais, morais e espirituais. Ou seja, quando nós lemos o livro de Salmos, particularmente o Salmo 119, nós somos lembrados a todo instante sobre as leis de Deus. A tua lei, a tua lei, a tua palavra, o teu decreto, o teu ensino, o teu estatuto, são sinônimos para expressar esse conjunto de leis espirituais de Deus para nós, mas também se manifesta de modo natural. A natureza contém a vontade de Deus. Então eu mencionei a lei. Estou aqui com um professor de física e físico, Nélio Marinho. Eu não sei os nomes das leis. Como é que essa lei que eu quebro quando eu pulo de uma altura que eu não consigo dominar? É a lei da gravidade? Lei da gravidade. Eu não sei o nome da lei. Nem sei como é que ela funciona. Mas eu quebrei essa lei natural no mês de fevereiro. Estou com um galo até hoje aqui, um machucado até hoje aqui. Como é que chama a lei? Quem inventou a lei? Eu não sei, mas ela funciona. Infelizmente funciona. Às vezes Deus, por sua vontade, contrária à sua vontade, está claro o que eu estou dizendo? Às vezes Deus, por sua vontade, que é contrária à sua vontade, faz com que eu pule e não me machuque. Isso é milagre. Mas geralmente, se eu pular de uma altura que está além de minha capacidade de manejar, eu vou me machucar, fraturar, deixar uma lembrança para sempre aqui na minha testa. Essa outra vontade é a vontade sobrenatural, a vontade interventiva. E eu contei a história de José do Egito. Não era plano de Deus, vou destacar a palavra plano, não era vontade de Deus que os irmãos dele o vendessem. Deus não tem nada a ver com isso, maldade humana. Todavia, Deus fez uma intervenção e alterou a lei natural. Ele interveio, ele rompeu com uma lei. Mas, de novo, isso é a soberania de Deus, a vontade interventiva dele, e temos que nos lembrar que ele às vezes quebra essa lei e às vezes não quebra essa lei. Há aviões que não caem, embora tenham quebrado alguma lei. Mas Deus disse: esse avião não vai cair. Por que ele faz isso?
aí é com ele, não é conosco. Mas o natural é um avião que andou fora das normas, fora das regras, não uma só. Dizem que o avião não cai só porque quebrou uma regra, é um conjunto de regras. O caso do avião da Chapecoense, lamentavelmente, foi uma sucessão de erros, não apenas um, que acabou provocando aquela lamentável e tristíssima tragédia. Então, nós somos regidos pela lei natural, as leis naturais, o movimento dos planetas, da Terra, da história dos nossos movimentos aqui. Disse eu, em quarto lugar, que a vontade de Deus, que é perfeita, se realiza em parceria com as pessoas, que são falíveis. Deus é infalível, perfeito. Mas ela se realiza através de pessoas, eu e você, que somos falíveis. Às vezes recebemos uma missão de Deus, vamos bem na sua realização, e no meio do caminho nós falhamos. Deus, então, como fosse um GPS, né, reconfigura a sua caminhada. Edival, por exemplo, não gosta de usar o Waze. O Edival acha que sabe mais do que o Waze. Andar com ele num carro com o Waze é terrível. Porque o Waze fala assim, vira aqui à direita. Ele diz, não, pode seguir em frente. E o motorista não sabe se segue em frente, ou se segue o Edival, ou se segue o Waze. Quando a pessoa segue o Edival, aí, de repente, o Waze faz assim, vira à esquerda. Ou seja, para voltar àquela rota original. Podemos dizer assim, quando Deus nos dá uma missão e manda virar à direita, a gente vira à esquerda, Ele reconfigura a rota. José, essa história, Deus reconfigurou a rota. A toda hora, o Waze de Deus, o GPS de Deus estava reconfigurando a rota. O camarada nasce com um objetivo, com um propósito de realizar o plano de Deus na vida de Abraão. Aí o pai dele, por alguma razão, o trata como o filhinho do papai. A coisa começa a complicar. Lei social. Os irmãos dele, com raiva, com ódio, vendem-no. Lei social. Nada a ver com Deus, nada a ver com a vontade de Deus. Aí Deus corrige. Aí ele vai para a casa do Potifar. Agora está beleza. Agora na casa do Potifar, ufa, acabou os açoites dos mercadores. Agora ele está no oásis. Finalmente acabou o deserto na vida de José. Aí de novo, por não pecar, por fazer o que é certo, cadeia. Aí Deus reconfigura e vai reconfigurando. E no final da história, todos aqueles seus irmãos acabam retornando e vão para um lugar onde o seu irmão foi vendido como escravo. E aí a história faz sentido. Então, José conclui assim, olha, minha conclusão é a seguinte, vocês me mandaram para cá, por me odiar, mas para mim, foi Deus que me mandou. Eu perdoo vocês. Ou seja, Deus reconfigurou a história, dos irmãos inclusive, porque os irmãos puderam experimentar o perdão por uma culpa que tinham, de vender o irmão, mentir para o pai. Vocês imaginam o pai Jacó chorando a cada culto doméstico, digamos que fizessem isso naquela época, e ele sabendo que o filho não tinha sido morto, porque eles não tinham matado o seu irmão. Onde é que ele estava? Eles imaginavam que estava em algum lugar, talvez no Egito, para onde era a intenção original, mas morto não estava. Mas não podiam buscá-lo, era outro país. Vocês imaginam esse negócio trabalhando na cabeça das pessoas, uma culpa sem fim. E Deus, ao final, as coisas vão se encaminhando. Aí é uma vontade interventiva de Deus. Hoje eu quero falar sobre uma outra perspectiva
que é não mais estas, mas a vontade de Deus como um projeto de Deus específico para cada um de nós. Então, voltemos aqui. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Nós, nesta oração, estamos nos referindo ao conjunto de normas para a santidade, para a sabedoria de vida que Deus coloca diante de nós, através da sua palavra, por meio da oração. Correto? Vamos viver de tal modo para agradar a Deus. É disso que estamos falando. Vamos pedir que Deus, que é soberano, manifeste a vontade dEle, vontade interventiva, e faça com que as coisas aconteçam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas também há uma vontade que é um projeto de Deus. E nós temos uma história, e o meu propósito é demonstrar isso através dessa história, que é a história de Moisés, particularmente do Êxodo e toda a caminhada pelo povo. Então eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 1. É importante que vocês o abram. Quem está em casa, por favor, também abra. Quero só lembrar o seguinte: podemos comparar a Bíblia a uma novela, uma telenovela. No caso, uma boa telenovela, que tem personagens que às vezes ao longo da história vão mudando. Às vezes o vilão vira o mocinho vira o vilão, por exemplo. É uma novela que está em curso, está sendo escrita. A Bíblia é como uma novela, está sendo escrita. A diferença é que nós já conhecemos a segunda parte. Lembra nas novelas, quando tem algum episódio, o autor mata tudo, aí começa tudo de novo? Há novelas assim, mal comparando, o Antigo Testamento, Deus mata tudo e começa o Novo Testamento, no sentido de que é uma nova história sendo escrita. Nós conhecemos o Antigo e o Novo Testamento. Já estamos no período posterior ao Novo Testamento. Já conhecemos a história toda. Ou melhor, quando José está sendo vendido pelos seus irmãos, nós ainda não sabemos a história. Ou melhor, José não sabia da história. Quando José estava lá no fundo do poço, ele não tinha a menor ideia como acabaria aquela história. A nossa história também é assim. No entanto, quando nós lemos a Bíblia, nós já sabemos a história toda. Então nós temos que olhar a vontade de Deus na Bíblia toda. Por isso estou dizendo que temos que levar em conta que a Bíblia tem dimensões diferentes sobre a vontade de Deus. O ideal seria até que nós usássemos palavras diferentes, mas a Bíblia não usa, exceto no Novo Testamento, que ela usa duas palavras para a vontade de Deus, mas isso será objeto no futuro, quando formos fechar este assunto. Aqui estamos diante de uma história que se desenvolve segundo um plano. Há um hino, não sei se os irmãos aqui cantam, que diz que Deus tem um plano para cada criatura. Esse plano, essa palavra plano aí utilizada, pode ter mais de um significado. Deus tem um plano que você vive de modo santo, é um plano. Mas não é um plano enquanto um projeto que tem um cronograma, um fluxograma, um orçamento, não é como são os planos. É um plano, vamos chamar, geral. Aquela câmera ali pode me pegar num plano geral, ou pode pegar num plano específico, um close, vai ver o meu rosto, meu olhar, são coisas diferentes. Deus tem um plano para cada um de nós. Nenhum fio de nossa cabeça cai sem a vontade de Deus. É claro que sim, mas vamos entender o que significa esse plano e essa vontade de Deus. E hoje então queremos sublinhar
essa ideia de vontade de Deus como plano, como um projeto específico de Deus, ou como uma missão que Deus nos dá. Então, Êxodo, capítulo 1. A história começa antes, mas vamos lá. Verso 6. José faleceu, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Para fazer um contraponto com a chegada da família de Jacó, 70 pessoas, ao Egito. Deus está escrevendo uma história. A história de Deus segue um plano, que nós não temos que saber qual é esse plano. Talvez jamais devemos saber qual é esse plano. Mas Deus tem um plano. Os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Aqui estaríamos pensando na vontade interventiva de Deus. O faraó começou a fazer mal ao povo, e Deus então fez uma intervenção para corrigir essas coisas. Mas há mais do que isso. Vamos então prosseguir. Verso 15. Como esse povo era fecundo, o rei do Egito ordenou às parteiras hebreias para que não ajudassem as mulheres hebreias a darem à luz, mas antes, até que matassem os meninos, para que não houvesse a multiplicação daquele povo, porque o povo tinha medo que esse povo crescesse muito e se tornasse o dono do pedaço, não a hierarquia faraônica. A história então prossegue. Verso 21. E porque as parteiras temeram a Deus, isto é, podemos dizer, fizeram a vontade de Deus, elas não sabiam nada sobre o plano de Deus. E aqui temer a Deus, fazer a vontade de Deus, é fazer aquilo que é certo. Só isso. Verso 1, capítulo 2. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu, deu à luz um filho. Aí conhecemos a história. Como não podia haver nascimentos, esse filho foi preservado daquela maneira extraordinária, quando Miriam seguiu então o cesto por um dos braços do rio Nilo, e salvou aquela criança, que foi entregue por ordem da princesa à própria mãe de Moisés, Joquebede, que cuidou do seu filho e ainda recebeu um salário para fazer isso, segundo a história. Deus intervindo. Mas observe como começa o capítulo 2. Foi-se um homem, dando a entender que fazia parte então de um projeto, de um plano, de uma ideia. A história então prossegue. Mais adiante, esse Moisés, que foi criado no palácio, vai visitar os seus irmãos em Goshen, seus irmãos hebreus, vê lá uma maldade, toma o partido de um dos lados e mata o agressor. Como achou que fora descoberto, ele fugiu. Quando ele chega em Midian, num poço, entre aspas, qualquer, ali estavam moças. E Moisés faz a vontade de Deus, isto é, faz aquilo que agrada a Deus. Ajuda aquelas mulheres a se servirem de água. O pai delas diz: espera aí, por que chegam tão cedo aqui? Porque encontramos um egípcio e ele nos ajudou nas tarefas, vamos chamar de profissionais lá, e fizemos mais rápido. E cadê ele? Foi embora. Vai lá chamar. E o texto diz no versículo só que ele passou a morar ali e se casou com Zípora, uma das filhas de Jetro. Não dá a entender que tem um planozinho aí se armando? Não dá a entender que as coisas não aconteceram apenas pela vontade interventiva de Deus?
Ou porque Moisés, nesse momento, faz aquilo que é certo, que faz a vontade de Deus? Vamos então prosseguir na história. Capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, ao monte Horebe. Isso era comum, fazia parte do trabalho dele. É como se ele pegasse o ônibus de manhã, entrasse no ônibus, chegasse ao seu escritório, pegasse o crachá, o paletó e desse o seu expediente. É o trabalho de Moisés, dia a dia, comum. Mas aqui começa a outra vontade projetiva, a vontade planificadora de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Incomum, nada comum, na verdade, contra a lei natural, porque o fogo, quando pega fogo, consome. Não só aquela sarcinha, mas as sarcinhas todas que porventura estivessem em seu redor, caso existissem. Mas aquela não se queimava, aquilo chamou atenção. Que devia ser isso? Claro que teve de novo a participação humana. Ele podia dizer, eu vou perder meu tempo com um foguinho desse à toa. Vou seguir a minha vida. Mas ele foi lá conferir. Moisés ouve então a seguinte palavra: Moisés, Moisés. Deus começando a chamar um homem para que o seu plano fosse cumprido. Moisés, Moisés. Eu disse que a vontade de Deus se realiza através de pessoas que celebram com Deus um pacto, uma parceria. E Moisés respondeu: eis-me aqui. Deus faz a vontade dele, mesmo a vontade de projeto, através de pessoas que com ele fazem um pacto. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés não tinha muitas informações sobre este Deus, porque ele foi criado na religião dos faraós. Mas certamente a sua mãe Joquebede, nos primeiros anos de sua vida, não sabemos quanto ele saiu e foi para o palácio, deve ter contado para ele as histórias do seu povo. Tanto é que ele ficou revoltado quando um deles começou a ser atacado por um egípcio e o matou. Então, essa referência ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ou de Anrão, o pai dele, era precisa e clara na sua mente. Então ele escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus presente na e através daquela sarça que não se queimava. O chamado então acontece, verso 7. Moisés, eu vi a aflição de meu povo que está no Egito, e eu vi o seu clamor por causa dos seus exatores, feitores. Conheço o sofrimento do povo, por isso desci, me revelei, me mostrei, me manifestei, cheguei aqui a fim de livrar esse povo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. 2 pontos. Deus então descreve essa essa terra. É o lugar onde mora o cananeu, o eteu, o amorreu, o ferezeu,
o Heveu e o Jebuseu. Moisés, o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e eu vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Eu imagino que nessa parte do sermão de Deus, Moisés falou: finalmente, né, Deus se lembrou do nosso povo. Finalmente vai acabar a opressão do meu povo. Só que para complicar, Deus disse alguma coisa a mais. Lembra de Isaías? Quando ele teve aquela experiência com Deus, mas não acabou na bela experiência. A quem enviarei? De certo modo foi o que Deus disse: então, Moisés, vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Resposta: que você daria, que eu daria. Eu? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ele estava certo. Ele não tinha a menor competência. Ele era um pastor de ovelhas no meio do deserto. E o Faraó era o presidente todo-poderoso, na linguagem de hoje, da nação mais rica, mais poderosa tecnologicamente, militarmente, economicamente da face da terra. Ele não entraria nem nos portões da cidade de Tebas, talvez a capital à época. Nem passava pelo portão. Se ele chegasse: olha, eu vim aqui com a ordem de Deus, quero falar com o Faraó. No mínimo diriam: tem um doido aqui. Como é que um cara que não é da família real, não tem sangue nobre, quer falar com o Faraó? Ele está fora de si. Mas essa pergunta: quem sou eu? Senhor, eu acho que deve ter algum engano aí. Eu quero que meu povo seja liberto, mas o senhor sabe que eu não reúno essas condições. Mas essa assim achava. Deus lhe respondeu: Moisés, eu serei contigo. E esse será o sinal de que eu te enviar, e que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Olha o plano de Deus. Você não só vai tirar, você vai tirar e vai voltar e adorar aqui nesse lugar. É terra santa, onde você está pisando. Tira as sandálias. Então Moisés começou aquele diálogo que é comum quando Deus nos dá uma missão, né? Senhor, quando vieram os filhos de Israel, lá na terra de Goshen, né? E disseram a eles: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros. E eles me perguntarem: qual é o seu nome? 40 anos passados, ninguém sabia quem era Moisés. Já não sabia antes que ele não morava lá, morava no palácio. 80 anos, na verdade, quando ele saiu, né, da casa da sua mãe, bebezinho, levado naquelas condições. Eu vou dizer o que para eles? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Moisés, vai. Moisés, ajunta os anciãos, seus líderes do povo de Israel, e diz-lhe: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. E aí o texto prossegue com o discurso que Moisés deveria fazer aos anciãos de Israel, dado na íntegra, para ele chegar lá e repetir. E aí podemos imaginar que tudo transcorreu maravilhosamente bem. Moisés chegou para o faraó: faraó, é o seguinte, eu sou, me mandou,
libertar o povo. Aí o faraó disse: ok, o que eu posso fazer quanto eu sou, né? Leva o povo, quer sair quando? No entanto, não foi assim que aconteceu. Porque a gente, às vezes, quando recebe uma missão de Deus, e é clara essa missão, às vezes, achamos que tudo vai ser céu de brigadeiro. Mas muitas vezes, ou quase sempre, eu diria que sempre, não é céu de brigadeiro, é céu de tormentas. Porque há muitas oposições à vontade, plano de Deus, ao projeto específico de Deus. Neste contexto, nós encontramos então essa expressão que aparece mais adiante, de que Deus, aqui poderíamos ler toda a história, mas não é o caso aqui nesse momento, em que Deus endurece o coração do faraó. Porque a pergunta inevitável é: se Deus endureceu o coração do faraó, qual foi a responsabilidade de Faraó em resistir e não deixar o povo ir? Duas palavrinhas. Primeira, quando nós lemos essa história, nós vemos que, na verdade, nós encontramos duas informações a respeito do endurecimento do coração de Faraó. A primeira é que Deus endureceu o seu coração. E a segunda é que Faraó endureceu o seu coração. E as duas frases são verdadeiras. Ou seja, fica claro no texto que resistir ao projeto, vontade de Deus, era interessante para o faraó. Porque aquele povo era mão de obra escrava, uma mão de obra barata. Se aquele povo saísse, quem é que iria cuidar dos rebanhos dos egípcios? Ou quem é que iria construir as cidades que o faraó estava construindo? Acabou a mão de obra. Não podia. O povo não podia ir, não era por uma razão religiosa, não era por uma razão de poder do faraó. O povo não podia ir porque ele fazia parte do equilíbrio econômico daquela nação. Portanto, o faraó tinha razões de sobra para não desejar que o povo partisse. Assim, o povo e o faraó tiveram ampla e total responsabilidade. Mas Deus endureceu o coração do faraó. Aqui entramos então numa outra dimensão da vontade de Deus, que é a sua responsabilidade final sobre todas as coisas que acontecem. Então, primeiro, Faraó agiu por livre e espontânea vontade em defesa dos seus interesses, dos interesses da sua nação e do seu governo. Segundo, Deus permitiu que o faraó resistisse. Ao permitir que o faraó resistisse, Deus se tornou corresponsável pela decisão do faraó. Terceiro, a resistência do faraó atendia ao capítulo que Deus queria escrever com ele. Por quê? Imaginem vocês, se o Moisés chega lá e diz assim: o faraó, deixa o povo ir. Aí o faraó responde: é para já. Que força espiritual desenvolveria aquele povo? Por que é que Deus fez o povo depois que saiu do Egito? E imagina que 3 dias estaria vivendo na liberdade, a andar durante 40 anos pelo deserto, até entrar na terra prometida. Porque era um plano de Deus, por conhecer a mente humana, preparar aquele povo através de desertos, isto é, de sofrimentos, de dores, para aprender a viver. Porque, conhecedor da natureza humana, sabia se o que viesse de modo fácil
de modo fácil iria embora e o povo voltaria a cair na idolatria, como caiu. Por isso ele matou vários entre o povo para salvar o resto. É difícil nós entender, mas ou Deus matava parte daqueles que adoraram ao bezerro de ouro, ou todo o povo pereceria. Matou alguns e salvou o resto. É como fazer uma cirurgia, extirpar um órgão enfermo para salvar o corpo todo. Alguém reclama disso? Dói, mas está vivo e não morto. No plano de Deus, Faraó iria resistir, porque era necessário que ele resistisse, para que a vitória fosse retumbante. Se o Faraó não resistisse, não haveria o Mar Vermelho. E quando você lê a história de Israel, depois dos Salmos, a passagem pelo Mar Vermelho marca indelevelmente a história do povo. O Deus que fez abrir o Mar Vermelho é poderoso para fazer qualquer outra coisa. Qual era o plano de Deus? Nós que lemos a história toda, nós sabemos. O plano de Deus era enviar o Messias através de um povo. Que povo é esse? Era esse povo oprimido, descendente de Abraão, Isaque, Jacó e José, que morava no Egito, massacrado, humilhado, um povinho, um povo de nada. Mas Deus fez um plano, e o seu plano era enviar o Messias nascido desse povo, entre este povo, primeiramente para este povo, e a partir desse povo para toda a humanidade. A história do Êxodo, portanto, nos fala de uma vontade de Deus, que é um plano de Deus. É um plano específico, ou um plano especial. A pergunta é: Deus tem um plano para nós, nesse sentido, um plano especial? Sim. Deus tem um plano especial para cada um de nós. Mas, de novo, esse plano não é uma vontade pré-escrita, pré-estabelecida, como se fosse um livro em que todos os capítulos estivessem já dados. E temos que ler para descobrir o nosso lugar nesse capítulo. Não. Essa vontade é: Deus quer fazer algo neste mundo, seja para comunicar a graça dele, seja para promover a justiça, a igualdade entre as pessoas, o respeito, o louvor. Aí nós temos diferentes campos, nos quais e diante dos quais e através dos quais Deus realiza a sua vontade. De novo, vontade geral, vontade de bem-estar, vontade de alegria, vontade de felicidade. E dentro desse conjunto geral dessa vontade, ele chama algumas pessoas para uma missão. Essa missão, muitas vezes concebemos como sendo uma missão religiosa. Pastor tem uma missão, missionário tem uma missão. Tem. Mas todo aquele que recebe um chamado tem uma missão. Vou me corrigir. Todo aquele que recebe um chamado e ouve e obedece tem uma missão. Há cristãos que não têm missão. Não tem porque, tendo recebido, não obedeceram. Pode ser a missão de ser mãe, apenas mãe, no sentido de que não trabalha fora. É uma missão. Se Deus chamou a mulher para ser esta mãe, ela diz: Senhor, eis-me aqui. E realiza essa missão e está fazendo a vontade de Deus, a vontade, vamos chamar aqui, missionária de Deus, a vontade enquanto projeto de Deus, ao plano que Deus tem, e precisa de pessoas que venham aderir ao seu plano para que o plano se realize, porque o plano de Deus se realiza através de pessoas. Podemos dizer assim, que todo cristão tem um chamado, uma vocação. Uns a tomam, outros a rejeitam.
mas é da vontade geral de Deus, dos desejos de Deus, que todos nós, tendo recebido a missão, ouvimos, obedecemos e praticamos para que a vontade geral aconteça ou alguma vontade específica aconteça. Vou exemplificar. Os batistas chegaram ao Brasil na década de 70 do século XIX. O missionário que veio para o Brasil, ele se chamava William Buck Bagby. Claramente, lendo a Bíblia, orando, ouvindo sermões na sua igreja, e entendeu que Deus o chamava para ser missionário. Mas não sabia onde. Isso acontece. Como disse Abraão, no meio do caminho eu te digo, vai se preparar para ser missionário. Depois eu te falo onde, por exemplo. Ao mesmo tempo, uma mulher chamada Ellen também sentiu de Deus um chamado. Mas só que o chamado dela era para a China. E aos poucos o William entendeu que o seu chamado era para o Brasil. Os dois se conheceram através de cartas, obviamente, os e-mails da época, o WhatsApp da época, não foi pessoalmente. Nada mudou, só muda a tecnologia. E aí, bem, ele dizia, eu quero me casar com uma moça que tem uma vocação missionária. Ela dizia, eu quero me casar com um rapaz que tem uma vocação missionária. Os dois se encontraram. Mas um queria ir para a China e outro para o Brasil. Aí teve um conflito. Oraram. E depois de orarem, em lugares diferentes, ambos receberam a confirmação através de cartas que chegaram de pessoas alheias ao processo, que era do Brasil, vieram para o Brasil e começaram a primeira igreja batista em solo brasileiro. Por isso estamos aqui. Era uma vontade projetiva, era um plano de Deus para salvar o Brasil. E eles participaram desse projeto. O que eu quis mostrar, lendo a história do Êxodo, e eu não li até o fim porque demoraríamos muito tempo, foi mostrar que a vontade de Deus tem várias dimensões, e uma delas é uma dimensão de uma vontade projetiva, ou de uma vontade enquanto plano de Deus. E Ele nos convida, como fez com Moisés, Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque onde tu estás é terra santa. Mas Ele faz isso até os dias de hoje, porque Deus tem projetos para esse mundo. E Jeremias diz que são projetos de bem e de paz, que Ele realiza através de nós. Assim, queridos irmãos, espero ter avançado um pouquinho para irmos entendendo o que é essa expressão, vontade de Deus. Para que quando nós a usarmos, bem claro para nós esteja de que vontade nós estamos falando. Eu espero então que Deus nos inspire, nos ajude a viver segundo esta vontade, segundo a vontade de Deus. Nesse instante então nós vamos prosseguir com o nosso culto ao nosso Deus. Daqui a pouco nós teremos o privilégio de, espero que os irmãos estejam atentos aí, de entregar a mães que porventura não estiveram em nenhum dos cultos da manhã, um exemplar do livro Bom Dia, Amigo, Mulher, extensivo também, se houver aqui alguma mãe para os próximos meses, isto é, que esteja grávida, também vamos oferecer, porque já no outro Dia das Mães já estarão então com o seu bebê. Então vamos cantar Meu Coração Descansa em Deus, a primeira e a segunda e a última estrofe. Vamos só pular a terceira estrofe como nossa expressão de oração. Não se alicerça a minha fé
em credo ou tradição. Sabe por quê? Porque eu creio em Jesus, o Redentor, para minha salvação. Vamos então cantar. Vamos ficar em pé, vamos cantar. Exceto as mães que não vieram pela manhã, os demais podem se assentar. E as mães que não vieram pela manhã, continuem em pé, que vai cada uma receber um brinde nosso, o meu livro Bom Dia, Amigo Mulher, que com muita alegria ofereço a vocês. Espero que possam ler e se apropriar. E eu gostaria que o coro masculino não cantassem a bênção apenas. Cantassem o Guia-me, ó Deus, e em seguida a bênção. Pode ser? As mães aqui presentes, mais uma vez, a nossa felicitação pelo seu dia. E antes de o coro entoar, a Denise vai fazer um convite aqui. Vocês preparem melhor as vozes, que eu senti que não está bem preparado. Então eu vou colocar um aviso aqui antes, para vocês prepararem melhor essa voz. Brincadeirinha. Então, Denise, qual é o... A nossa propaganda visual Vai falando ali aí. é sobre o retiro da igreja, que vai ser de 24 a 26 de novembro, em Nova Friburgo, no Hotel Busque. Vai ser realmente um momento de muito louvor, adoração e principalmente comunhão com os irmãos. E depois de algum tempo a igreja já sem esse retiro, eu tenho certeza que muitos de nós estaremos lá. E aqui tem algumas fotos do local. É um hotel realmente muito aconchegante. Eu estive lá, o lugar realmente muito gostoso. Não pode passar, já. Na cidade de Nova Friburgo. Nova Friburgo, isso. Sobre as acomodações, nós fechamos todo o hotel. Então a gente sabe que em hotéis sempre tem aqueles quartos que são mais espaçosos, com camas maiores, e os quartos mais simples. Para o nosso retiro, todos terão o mesmo valor. Então, qual vai ser o critério para dividirmos os quartos? As inscrições que forem feitas primeiro vão ficar nestes quartos que são maiores, são um pouco melhores que os outros. Porém, os outros também são muito bons, então não se preocupem. Mas quem fizer antes... E sobre os valores, Jean, por favor. Sem o transporte, se você for no seu carro, adulto, R$ 480. Oi?
490, melhor eu olhar aqui, pastor. De 8 a 13 anos, R$280. De 5 a 7, 120. Crianças de 0 a 4 anos não vai pagar. E com o transporte, o ônibus saindo aqui da porta da igreja, 530 adulto, de 8 a 13, 310, 5 a 7, 150. E de 0 a 4 anos também não vai pagar. As inscrições serão feitas aqui na igreja, descendo a escada do lado esquerdo. Todos os domingos, após os cultos, tem uma equipe lá preparada para fazer sua inscrição. Se você começar a pagar agora, você pode parcelar em até 6 vezes. No próximo mês em 5 vezes, ou também pagar completo. Realmente vale a pena estarmos todos juntos, serão dias muito agradáveis. Acho que eu disse tudo. Obrigada. Graças